Olá, você que nos acompanha nas nossas devocionais Não Temas, toda sexta-feira, que Deus abençoe sua vida nesse dia. Vamos orar e agradecer a Deus por esse tempo nessa manhã. Senhor amado, muito obrigado, Pai, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Ó Deus, estamos aqui mais uma vez e queremos meditar na Tua Palavra e também desejamos, ó Deus, que todos aqueles que ouvirão essa meditação possam ser edificados, abençoados e assim, ó Deus, que esta porção da Palavra, que essa meditação também seja como um alimento para nossas vidas. Abençoa, Senhor, a todos nós com a Tua Palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. A palavra de hoje se encontra em Provérbios, capítulo 29, o verso de número 25. Provérbios 29, 25, que diz assim: quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Nós temos aqui, e provavelmente nós vamos ter um tempo menor aqui, visto ser bem clara a palavra aqui, mas meditando neste texto, e Provérbios nos traz estes conselhos sábios e do alto para a nossa vida, conselhos espirituais e também de direção para a nossa vida cotidiana, nos ajuda sobre essa circunstância em que outros textos que nós já passamos por eles mostra o contrário. Então, por exemplo, quando nós vemos ali nos Salmos falando o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, a quem temerei? Ou seja, pensando em homens, mas ali observando que se o Senhor tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa segurança, que me pode fazer o homem mortal, que me pode fazer o mortal? Então estes textos todos estão mostrando que o salmista estava olhando para o Senhor e olhando para o homem, ele estava vendo que o homem não pode fazer nada enquanto ele estava confiando no Senhor. Provérbios está mostrando aqui a realidade inversa, de que quando nós acabamos caindo nesse temor aos homens, nós estamos armando uma cilada para nós. Veja, a ênfase aqui de Provérbios, além de mais uma vez mostrar que vale a pena ou que é melhor confiar no Senhor, ele está mostrando aqui uma questão perigosa quando nós confiamos ou tememos a homens. Não é só confiar no Senhor, e esse confiar no Senhor, como o salmista diz, vai nos trazer também essa tranquilidade, essa segurança de que o homem não pode fazer nada, nessa relação, nessa comparação entre Deus e o homem. Mas Provérbios aqui, diferente dos Salmos, está nos mostrando aqui que é um perigo temer aos homens, de que olhar para eles e ter este temor é armar cilada. Quem teme ao homem está armando uma cilada. Interessante que a palavra hebraica aqui que Salomão usa ao descrever isso de arma, não é aquela arma que nós conhecemos muito bem, nesse tempo de guerra temos visto ali tanques, metralhadoras, não, mas aqui o armar aqui é colocar, estabelecer, de alguém que prepara algo. E cilada aqui no original também tem a ideia lembra daquelas cenas, ou se você já ficou na floresta e já caçou passarinho e fez aquelas arapucas, cilada aqui é isso, dessa isca, de colocar ali uma isca para pegar determinado animal. Ou seja,
O que Provérbios está nos ensinando é que quem teme ao homem está armando uma cilada, está estabelecendo, colocando uma isca para você mesmo. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque quantas vezes a gente diz assim, não vou fazer nada contra aquela pessoa, porque ela pode se voltar comigo e aí eu vou ter problemas. Ou eu não vou me meter nessa situação porque aquela pessoa pode me atrapalhar, pode me causar problemas. Quantas vezes a gente pensa nisso, de que determinada pessoa tem tanto poder sobre a nossa vida que nós então ficamos com medo dela, e tentamos nos afastar por medo dessa pessoa sobre o que ela pode fazer na nossa vida. Mas Provérbios está nos ensinando aqui que isso é armar ciladas. De certa forma, Provérbios está encorajando as pessoas a confiarem no Senhor e também a serem destemidas, um encorajamento para ser destemido, não ter medo de pessoas que podem nos causar males. Não que a gente vai enfrentá-los, para buscar problemas. Não, Provérbios não está falando isso. Mas diante de pessoas ruins ou de pessoas maldosas, nós termos medo delas, isso é nós mesmos armando ciladas ou estabelecendo iscas para nós mesmos. E que isso é um problema. E que se determinada pessoa tem nos causado medo, nós precisamos olhar para por que eu estou com medo dela. Por que eu estou com receio dessa pessoa? Por que eu tenho sentimentos de incômodo ou de preocupação toda vez que eu penso nessa pessoa ou que eu encontro esta pessoa? E isso, por trás disso, tem algo incomodando, tem algo estranho e pode ser uma isca. Pode ser que eu esteja estabelecendo, colocando uma isca, armando uma cilada para mim mesmo, não para ela, mas para mim mesmo. Quem teme ao homem arma ciladas. E nós precisamos entender aquilo que Paulo nos diz em Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Os comentaristas de Provérbios vão nos lembrar desse texto ali de Romanos 8 e lembrar também do que o próprio Jesus também disse em João 15 a partir do verso 18, João 15 a partir do verso 18, nós vemos ali Jesus estimulando e encorajando os discípulos em situações de ódio. Olha aqui que ele diz: se o mundo vos odeia, sabei primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente eles têm visto, mas também odiado tanto a mim como meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei, da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio.
E aí, no versículo capítulo 16, tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Ele vos expulsarão da sinagoga, mas vem a hora em que todos os que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. E isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Então Jesus está nos trazendo aqui esta informação de que pessoas odiariam o cristão. Isso aconteceria. Assim como aconteceu com os discípulos, acontece com a igreja hoje. Pessoas vão se levantar. Mas aí é hora de nós termos medo de pessoas. É isso que Provérbios agora está nos lembrando, de que eu não preciso ter medo delas. Jesus já avisou que elas teriam ódio de nós cristãos. Então, eu não preciso ter medo delas, porque ter medo delas é armar uma cilada. Eu posso estar correndo um risco muito grande de me afastar da fé por causa destas situações. Foi o que o próprio Jesus disse em Mateus capítulo 13. Olha só, na parábola do semeador, o que acontece com um determinado solo ali que Jesus diz, quando ele então começa a descrever os solos a partir do verso 18, ele vai falar agora do que significa cada solo ali que o semeador saiu a semear, e ele fala do solo rochoso. O que foi, o versículo 20, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Até aqui, tudo bem, mas ele não pratica. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E aí o que acontece? Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Pessoas que recebem a palavra com alegria, mas que não praticam, como o solo frutífero, o solo que vai produzir a 30, 60 e a 100 por 1, que ele vai dizer o quarto solo. O solo rochoso é aquele que ouviu a palavra e a recebeu com alegria, mas quando vieram as perseguições e a angústia, a perseguição por causa da palavra, ele então logo se escandaliza. Confiar no homem ou temer ao homem é armar ciladas. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque podemos acabar caindo nesse tipo de solo toda vez que nós somos perseguidos, e por causa da perseguição e por causa da angústia, então nós nos desesperamos, acreditando que as pessoas podem nos matar, e de fato podem, né? Mas acreditando que elas podem fazer algum mal a nós, que venhamos que venha nos desestabilizar da fé. E nós precisamos entender que Cristo nos sustenta. Lucas capítulo 4, ali em Nazaré, Jesus estava ali com aquelas pessoas e Jesus está falando com elas ali, e ele é rejeitado. E olha o que acontece quando Jesus, depois de falar ali sobre Elias, sobre Naamã e Eliseu, né? Naquele momento, as pessoas que estavam ali maravilhadas, olha como as coisas mudam, né? O texto diz aqui que 22, Lucas 4, 22, diz: todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? Estas mesmas pessoas que estavam maravilhadas e que davam testemunho das palavras de graça que saíam dos lábios de Jesus, veja o versículo agora
28, o que acontece? Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. As mesmas pessoas que estavam ali, maravilhadas e que davam testemunho de palavras da graça de Jesus, agora estão cheios de ira pelas coisas que ele disse naquele sermão ali naquela sinagoga. E agora, levantando-se, expulsaram-no da cidade, versículo 29, e levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Queriam matar Jesus naquele dia, por causa do seu sermão. Mas aí o verso 30 diz que Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Jesus não deixou que isso acontecesse. Jesus não tinha medo delas. E é essa a atitude que Deus também quer que nós tenhamos. Ter medo dos homens é armar cilada para nós mesmos. A segunda frase que ele nos traz aqui, nesse sentido, nos ajuda então a como não temer os homens, e que os outros textos que nós já passamos por eles em Salmos também nos dizem. Ele diz: mas o que confia no Senhor está seguro. É interessante aqui e muito proveitoso nós vemos os originais, porque nessa palavra seguro, traduzido de uma forma literal, significa colocar no alto. Ou seja, podemos traduzir que aquele que confia no Senhor está num lugar mais alto, está colocado num lugar mais alto de tranquilidade. Ninguém vai chegar até lá e ninguém vai te atrapalhar. Que coisa maravilhosa! Deus cuida, Deus sustenta, Deus guarda, Deus protege. Mas se você teme aos homens, você está armando uma cilada para você mesmo. Por isso, não tenha medo do que o homem possa fazer, né? Claro, né? Precisamos lembrar do que Pedro também nos diz, né, na sua primeira carta, né? Se você está sofrendo por fazer o bem, né, então, como um cristão, sofrendo como um cristão, ok, isso é graça diante de Deus. Mas se você está sofrendo porque você mentiu, porque você é ladrão, porque você é assassino, você está colhendo o seu próprio mal, né? Então não adianta, você fez uma coisa errada, uma coisa que é contra a lei de Deus, e ainda acredita que Deus vai te livrar, e você mostra uma tranquilidade que na verdade você não deveria ter, porque você cometeu um pecado. Então você está com uma fé falsa, um erro ainda no seu pensamento, porque Deus não livra o culpado, como Ezequiel diz. Deus não vai te livrar das consequências porque pelo um erro que você cometeu, de forma nenhuma, né? De Deus não se zomba, Gálatas 6 diz: o que o homem plantar, isso ele vai colher. Se ele planta corrupção, se ele planta na carne, ele vai colher corrupção. Se ele planta no espírito, ele vai colher vida. Então, nós precisamos compreender bem isso também, de que o homem está fazendo mal na minha vida, mas esse mal é porque eu tenho seguido em fazer o bem, ou este mal é por causa de algo também que eu fiz. Então, tudo isso na palavra está conectado, e nós precisamos ter essa percepção, essa compreensão de toda a Bíblia, pois infelizmente nos nossos dias, não deveria nem estar dizendo isso, mas nos nossos dias nós temos visto muitos com interpretação errada das Escrituras, acreditando que o homem está lhe fazendo o mal e ele, não, eu vou confiar no Senhor, de que Ele vai me livrar dessa. Mas aí você descobre que a pessoa errou, que a pessoa cometeu um erro grave e que ela está colhendo as consequências do seu erro. E Deus vai livrá-la por causa do seu erro. Deus pode até livrá-la se houver arrependimento, mas
não havendo arrependimento, Deus não vai livrar. Então, o ensino bíblico é claro, ele é bem claro aos nossos olhos para compreender que aqueles que cometem erros terão consequências dos seus erros, mas que diante do que as pessoas más, que as pessoas cheias de maldade no coração possam fazer contra nós, então eu não preciso ter medo delas, desde que no meu coração esteja a fé no Senhor. Eu não preciso temê-las, pois temer a pessoas assim é armar cilada contra nós mesmos. Que Deus te abençoe, meu querido, e que você, neste dia, observe as circunstâncias. Se há pessoas na sua vida que têm lhe causado males, não tenha medo delas, né? Se essas pessoas estão lhe causando males como um pastor amigo já disse, né, de forma gratuita, né, você não fez nada para ela, mas ela se levantou contra você, então não tenha medo dela, porque o medo dela é armar uma cilada para você mesmo, é estabelecer, colocar uma isca aonde você pode cair. Então, confia no Senhor, que confiando no Senhor você vai estar num lugar mais seguro, num lugar mais alto, e esse encorajamento da palavra, não só em Provérbios, mas em vários outros, nos ajudam a viver sem medo do nosso semelhante. Pessoas que têm ódio e que têm o mal em seus corações, mas o bem triunfa sobre o mal, e nós precisamos sempre lembrar de que em Deus a nossa confiança, em Deus deve estar depositada a nossa fé, e é Ele que nos sustenta nesses momentos. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia, e lembre-se disso diante dos seus relacionamentos, né? E faça essa pergunta quando você está diante de alguém. Sabe aquele chefe mais difícil, né? Sabe aquela pessoa, aquele vizinho mais terrível, ou aquele parente que você tem receio? Então observe e faça a pergunta: por que eu tenho receio? Por que aquela pessoa me incomoda? E comece a avaliar as circunstâncias e por que você tem esse receio, esse incômodo, essa preocupação ou esse medo desta pessoa, né? E observando, fazendo essa reflexão, você vai descobrir que pode ser uma cilada, pode ser você mesmo armando uma cilada, estabelecendo uma isca para você mesmo, e que você não precisa, né? Que confiar no Senhor vai te livrar deste medo. Vamos orar? Senhor amado, tem pessoas, ó Pai, em nossas vidas que às vezes nos preocupam, às vezes, ó Deus, nos trazem medo, e eu te peço em nome de Jesus que o Senhor auxilie a cada um, ó Deus, dos nossos queridos que nos acompanharam, daqueles que vão ouvir esta mensagem, Senhor, que eles possam lembrar da Tua palavra e observar, ó Deus, que ter medo de pessoas é armar uma cilada para nós mesmos. Senhor, que o Senhor as ajude, ó Deus, a não ficar com medo de pessoas. Como Jesus mesmo nos diz ali em Mateus, que me poderá fazer o homem, não tenham medo do homem que pode matar o corpo, mas tenham medo de Deus, tenham temor a Deus, que pode enviar ao inferno tanto o corpo como a alma. Senhor, as pessoas podem fazer coisas e podem nos trazer tristezas, podem, ó Deus, até criar sentimentos como esse, ó Deus, de temor e medo em nossas vidas, mas a nossa confiança, ó Deus, está no Senhor. O Senhor nos coloca num lugar mais alto,
o Senhor nos coloca seguros. Abençoa, Senhor, aqueles queridos e amados que estão passando por situações assim. Medo de parentes, medo de clientes, medo do vizinho, medo de pessoas, ó Pai, e do mal que elas podem fazer. Ó Deus, que esta cilada, que esta isca, ó Deus, não venha perturbar e amedrontar e paralisar, ó Deus, os nossos queridos. Ajuda-os a confiar em Ti e assim não olhar para o homem, mas olhar para o Senhor. Que o Senhor, ó Deus, ajude, auxilie e fortaleça a cada um na fé. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e um bom dia na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.